bom dia para você e bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Encontro. O nosso programa está de cara nova para levar ainda mais informação e debates para você. Na edição de hoje a gente fala sobre os haters. O termo é usado para designar as pessoas que espalham ódio pela internet. De que forma que esse comportamento contagia e atrapalha as pessoas. Para discutir sobre isso, nós já estamos recebendo aqui no estúdio dois professores da PUC Campinas, o Edson Rossi, que é jornalista e professor do CLC, que é o Centro de Linguagem e Comunicação, e também a professora Diana Lalone. Ela é psicóloga e professora da Faculdade de Psicologia aqui da PUC Campinas. Professora Diana, professor Edson, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui debatendo esse assunto. Professor Edson, vamos começar com você. Quando a gente fala de internet, o que vem bastante à nossa mente é a questão de liberdade de expressão. Mas como que a gente pode separar a liberdade de expressão da ofensa e do ódio na internet? Acho que liberdade de expressão é um direito constitucional, mas ela também é muito clara quanto a isso, né? O artigo 5º da Constituição, que determina que somos todos iguais, lá no inciso, que é o 9º, ela diz claramente que você tem liberdade de manifestação cultural, artística, enfim, de todas as formas de derivação cultural, liberdade de manifestação científica, intelectual, enfim, você tem o campo da liberdade de expressão está definido na Constituição. Xingar alguém não faz parte disso, né? Xingar alguém é xingar alguém. Então, liberdade de expressão não se confunde claramente com ataques de ódio que acontecem no mundo virtual. E professora Diana, hoje é muito comum, não sei se antigamente por não ter a internet a gente não percebia tanto esse comportamento, mas hoje o que a gente percebe navegando principalmente nas redes sociais é um discurso de ódio muito forte. Por que isso acontece? Por que aparentemente hoje a gente percebe mais esse ódio implícito principalmente através da internet? Bom, eu acho que a mudança, né, o fato das pessoas perceberem mais, tem a ver com a divulgação, com a comunicação, que hoje é mais aberta e cobre todas as esferas, em todos os níveis e em todos os momentos e as 24 horas do dia. Então, isso eu acho que é um fator ligado à comunicação. Em relação à expressão, existe uma maior tolerância da sociedade, das próprias regras sociais, em relação à manifestação de raiva, né? Raiva, ódio. Essa é uma manifestação emocional que sempre foi muito reprimida, na educação familiar, inclusive. Um filho não podia falar para uma mãe alguma coisa, ele já era reprimido dentro de casa, né? E nos últimos anos, essa repressão da emoção, principalmente da emoção negativa, né, já não é mais uma exigência na educação. Se o filho não gosta de alguma coisa com a mãe, ele expressa isso claramente. Que é uma coisa que nas gerações a qual eu pertenço, por exemplo, não era permitido, mesmo que você não concordasse com aquilo. Então, existe uma mudança nos padrões familiares e educacionais. Junto disso, nós temos uma mudança na sociedade. Já que a família ficou mais tolerante, a sociedade também é mais tolerante. Ela é um reflexo daquilo que acontece dentro de casa. Então, as sociedades hoje são mais tolerantes com a manifestação negativa da raiva, do ódio, enfim, de qualquer tipo de manifestação negativa. Tá? As pessoas depredam, as pessoas picham paredes, falando coisas obscenas, tal. O que acontece? Que tipo de repressão a sociedade tem nisso? Praticamente zero, né? Pode ter em alguns momentos, em algumas coisas. Então, essa situação favorece a expressão, porque você não expressa as suas emoções negativas porque você tem uma contrapartida do outro lado que não permite a sua expressão. Não que você não tenha a emoção, você tem a emoção. Mas manifestar a emoção é diferente de sentir a emoção. A censura, a gente pode dizer que nesses casos é maior, né, professora? Exatamente, exatamente. Então, hoje você tem uma censura menor da sociedade? Tem. Não é? Dos meios de comunicação? Também. Das famílias? Também. Então, isso está favorecendo o aumento da manifestação.
E, professor Rossi, a professora Diana falou que a sociedade está mais tolerante, mas o que a gente percebe é que em determinados temas a intolerância também é muito grande. Por exemplo, quando há uma diferença, alguém que pensa diferente de você ou que não concorde com você, a intolerância é muito grande, principalmente na internet. De que forma que isso prejudica as relações das pessoas, inclusive em termos de comunicação? Por exemplo, pessoas que trabalham com comunicação acabam tendo que lidar com esse tipo de comportamento, isso acaba sendo muito difícil, né? É mais difícil. O fato é que a internet, o italiano Umberto Eco disse de uma maneira sarcástica, mas acho que muito verdadeira, a internet permitiu que uma legião, e ele usa a expressão imbecis, uma legião de imbecis passasse a ter voz. E que antes eram pessoas que faziam comentários, inclusive de ódio, ou qualquer tipo de comentário, digamos, até inoportuno, inapropriado ou mais grave do que isso, eram feitos em casa ou eram feitos na mesa de um bar e eram reprimidos pelo próprio grupo que estava ali. E aquilo ficava restrito àquele ambiente. Não tinha uma proporção como hoje, né? Não atingia como a internet atinge. A gente fala de uma população global de 7,4 bilhões de pessoas, aproximadamente, 3,5 acessam a internet. No Brasil, os cálculos variam um pouco, mas o número seria de 120 milhões de brasileiros. Então, você tem uma massa mesmo convivendo nesses ambientes e com uma liberdade que nunca houve de manifestação, atingindo grandes audiências, grandes populações. Então, isso ecoa de uma maneira muito mais evidente, né, muito brutal até, quando a gente começa a enxergar tanta manifestação. A percepção é de que a sociedade piorou demais. Eu não sei se é exatamente isso, eu não sei. Nós sempre fomos assim e, na verdade, só passamos a ter um espaço para manifestar isso, né? E, professora, o que leva alguém a manifestar o ódio, a ter esses comentários de ódio tão ferrenhos assim através da internet? É alguma marca da personalidade da pessoa ou é aquilo que a gente já conversou agora da internet possibilitar, ser um ambiente possibilitador da difusão do ódio, digamos assim? Eu acho que nós temos as duas coisas, né? A reação emocional de raiva, de ódio, faz parte das pessoas. Algumas pessoas reagem mais exacerbadamente a alguma coisa. Isso é individual e é da educação daquela pessoa, não é? Da mesma forma que você ensina a ser educado num ambiente social, sentar direito numa cadeira, entendeu? Comer com garfo e faca, você ensina isso daí. Também, você ensina a manifestação das suas emoções. Né? Em que ambientes você pode manifestar, de que forma você pode manifestar. Não é? Desde criança. A criança chora, bate o pé no chão porque quer comer sorvete antes do almoço. Ela vai aprender de um jeito ou de outro. Ou ela pode, então ela grita e consegue o sorvete, ou ela vai aprender dentro de casa que ela não pode falar daquele jeito também. Né? Então, isto faz parte do indivíduo. Né? O que atualmente nós estamos vendo? Nós estamos vendo essa manifestação publicamente sem nenhum contraponto. Né? Eu acho que a internet favoreceu isso. Né? Quando Humberto Eco fala isso, né, ele está falando que os imbecis manifestam ódio. Os imbecis manifestam ódio, mas num ambiente que, se ele manifestar num ambiente que tem outras pessoas, ele vai ter reação. Se ele manifesta num ambiente que não tem esse controle, por quê? Por que ele não vai manifestar? Não tem uma barreira, né? Não tem Algo uma que barreira, impeça. exatamente. Eu acho que assim, o facilitador da internet é justamente isso, é o meio virtual, que não é o meio real. Né? E eu acho que existe hoje uma discussão de como barrar isso. A gente já vai entrar nessa discussão, mas antes, só para entender um pouco melhor como que funciona esse ciclo de ódio, a nossa repórter Rafaela Ribeiro preparou uma reportagem explicando o caso de duas pessoas aqui de Campinas que foram vítimas de ódio na internet. Acompanhe só com a gente na reportagem. Há 9 anos, quando Juliana mudou de período no colégio, ela só queria o que toda criança deseja ao chegar em um ambiente escolar novo: fazer amigos. Mas o jeito brincalhão e descontraído da garota rendeu mesmo uma onda de ataques de ódio pela internet contra ela. Os principais comentários que eu lembro eram que o pessoal queria que
me jogassem, né, para os pitbulls. E numa outra determinada ocasião, eles falaram que queria me jogar pela janela. Então, sempre quando tinham esses comentários, sempre um monte de pessoa respondia: vou ajudar você a jogar, tamo junto, vamos jogá-lo pela janela, sempre apoiando também. Os comentários maldosos eram feitos em uma comunidade criada em uma rede social, direcionada especificamente para ofender Juliana. Com 11 anos de idade na época, não conseguia entender ao certo o motivo de tanto ódio e chegou a se isolar. Isso não é brincadeira, que isso realmente fere o sentimento das pessoas. Não no meu caso, porque hoje eu não liguei para isso, mas tem pessoas que são muito mais sensíveis e que acabam levando isso para a vida. Então, às vezes, isso traumatiza a pessoa de tal forma que ela não consegue mais viver de uma maneira normal depois desse acontecimento. Então, essas pessoas, elas deviam pensar 2 vezes antes de fazer isso. Se você é vítima dos haters, a melhor atitude possível é fazer como a Juliana disse, tentar ignorar. Mas e quando os ataques de ódio afetam diretamente sua vida profissional? Foi o que aconteceu com a Indaiana. No ano passado, ela criou um blog com um conteúdo voltado para comportamento. Logo no início, os haters atacaram sua página com comentários que levaram a jornalista a questionar se estava no caminho certo. Nenhum comentário era uma coisa assim, uma crítica construtiva, sei lá, poxa, bacana o seu texto, mas melhora em tal coisa. Não era um comentário assim que tinha essa visão mais de uma crítica bem feita. Era comentário para atacar mesmo, um ataque pessoal, para fazer desanimar. E daí, na época, eu ainda não sabia muito bem como lidar com isso, então eu ficava triste no começo, daí eu pensava, poxa, será que eu continuo com o blog? Será que não é melhor eu parar? E você acaba tomando aquilo como verdade. Foram os amigos que a incentivaram a continuar e não ligar para os ataques. Hoje o blog cresceu, Indaiana modera tudo o que é divulgado na página e, apesar de ainda receber alguns comentários negativos, ela garante que isso não a afeta mais. Trabalho na internet, o que mais tem são esses ataques, então vai aparecer gente que não vai se identificar, você não vai saber quem é, e pode ser pessoa que está em outro canto do mundo, pode ser uma pessoa que está do seu lado e tem inveja e não quer que você continue, então assim, é muito difícil de identificar. Se você for ficar pesando por isso, você não vai fazer. Eu consigo hoje receber o que é legal, eu deixo, vou aprender com uma crítica bacana, agora que eu vejo que é ataque, eu não dou mais bola para isso. A gente viu aí, as 2 entrevistadas comentam de incentivo, né? Se alguém comentou, uma outra pessoa acaba indo na onda e espalha esse ódio, acaba continuando com esse comentário. Isso realmente é comum da internet, assim como a professora Diana estava falando, desse ambiente propicia o contágio, entre aspas, dessa rede de ódio? Sim, eu acredito que sim. Exatamente esta ausência de filtros, de algumas barreiras, acabam fazendo com que a facilidade de você embarcar numa corrente é muito grande, né? Então esse senso gregário bem animal de, olha, se um está atacando, eu estou atacando junto, essa manifestação grupal, ela realmente ganha uma amplitude na internet muito forte, né? E as redes sociais fazem com que isso se amplifique ainda mais, porque elas são formatadas para que comportamentos, hábitos, gostos se agrupem. Então, se você tem na sua timeline gente que pensa de determinada maneira, a tendência é que apareçam mais comentários de outras pessoas que se pareçam com aquilo. Então, estas ondas realmente se tornam ondas num volume gigantesco. Eu fico imaginando, evidentemente, do ponto de vista profissional ou do ponto de vista de uma criança, um pré-adolescente ou mesmo um adolescente, no caso da reportagem, né, dos 2 personagens, eu fico imaginando que numa situação de uma criança, uma pessoa ainda que não vai ter toda a estrutura para suportar isso, a presença da família ali ajudando e estando do lado, e dos próprios amigos fazendo esta zona de conforto, ou esta proteção, é absurdamente necessária, porque o ambiente virtual ele é massacrante sim, quando uma onda dessa chega. E a professora Diana, o professor Rossi falou, né, das nossas entrevistadas,
por sorte, elas conseguiram tocar a vida e não deixaram que esses comentários interferissem de uma forma tão pesada na vida delas. Mas a gente sabe que isso nem sempre acontece. Algumas pessoas sofrem consequências muito mais graves de acordo com comentários de ódio, enfim, as consequências são bem piores. Então, qual que é a forma de lidar com isso? O professor Rossi falou do apoio da família, ter sempre pessoas próximas que possam te ajudar. Esse realmente seria o caminho, professora? Então, eu acho que o professor Rossi falou uma coisa importante. Quem é que filtra? Né? Se você adulta, tiver uma capacidade de filtrar, você não respondendo, você não entrando naquela onda, isso daí vai durar o quê? 1 dia, 2 dias, 3 dias e vai desaparecer. Tá? Se você não tem a capacidade de filtrar, tá? E você vai entrar, vai responder, ou alguém vai responder por você, você vai incentivar aquela corrente. Então, o que acontece? Então, nós temos que, primeiro, desenvolver. Nas crianças tem que haver proteção, obviamente, porque as crianças são... No adulto, eu acho que tem que haver um treinamento. Né? Eu acho que a própria comunicação, a própria mídia tem que divulgar isso. Como é que o adulto reage a isso? Né? É só não reagir, é só não responder. Deixa no virtual que vai desaparecer. Entendeu? Então, favorecer que grupos fiquem brigando e colocando coisa, a meu ver, não é o melhor caminho. A gente mostrou 2 exemplos de pessoas que sentiram o impacto dos haters na vida pessoal. Isso. Mas o nosso repórter Vinícius Purgato também mostrou exemplos nessa reportagem que a gente vai acompanhar agora de haters que interferiram de alguma forma em projetos pessoais e até em empresas. Vamos ver só. O trabalho de conclusão de curso costuma ser marcante na trajetória de qualquer universitário. Para o recém-formado Jefferson, de 23 anos, não foi diferente. O jovem, que produziu em equipe um documentário sobre sexualidade e religião, passou sem problemas pela banca de avaliação. O grupo só não passou ileso pelos ataques de haters nas redes sociais. A gente criou uma página no Facebook e nessa página a gente começou a postar conteúdo relacionado ao nosso trabalho, né? E isso acabou atraindo esse tipo de pessoa com discurso de ódio, né? As publicações, em grande parte com conteúdos ofensivos, causaram de imediato revolta em várias pessoas no Facebook. Como estava um discurso muito ruim, um discurso de ódio, de intolerância, a gente optou por não responder essas pessoas, mas manter os comentários na nossa página no Facebook. O que aconteceu é que outros usuários do Facebook que eram favoráveis ou se identificavam com a temática, acabaram discutindo com esses haters, né? A intolerância nas mídias sociais já motivou a realização de pesquisas no Brasil. Em 2016, a agência SB analisou mais de 500 mil menções nas redes. 84% apontavam abordagens negativas sobre determinados temas. Entre eles estão racismo, política, classe social, homofobia e religião. O hater não pensa nas consequências, né? Que ele pode estar expondo a vida de uma pessoa, ele pode estar pondo risco em vidas de pessoas, né? Então ele não tem essa consciência, ele não tem empatia e não consegue tolerar o diferente, né? Respeitar o diferente. Essa onda de intolerância se tornou motivo de preocupação, inclusive no universo corporativo. Algumas empresas, com receio de manchar a imagem, contratam serviços de gerenciamento de mídias sociais. Essa agência de Campinas oferece o trabalho e já vivenciou situações com haters. Muitas vezes essas pessoas não são nem consumidores, né, ou só por discordar dessa opinião, eles acabam fazendo esses ataques e fazendo... até mesmo denegrindo a imagem da empresa por não concordar com o que a empresa disse. O aumento de comentários de ódio fez com que a agência mudasse a maneira de atuar. Antigamente, né, a gente se preocupava somente com o gerenciamento das crises, que era justamente quando a empresa tinha algum problema ou com um produto ou com um serviço realizado. E agora realmente tem esse ponto a mais, que a gente tem que realmente se preocupar com qual vai ser a interpretação, né, das pessoas, que muda de pessoa para pessoa, e existe realmente essa preocupação de não falar algo, não dizer algo que possa gerar qualquer tipo de crítica ou de ataque como um todo. Apesar da cautela, as ofensas são quase inevitáveis.
Ainda assim, a agência possui uma estratégia definida que pode transformar os problemas em oportunidades. E a gente acredita que todos os casos precisam ser ouvidos, né? Em muitos casos a gente realmente a gente entra em contato com esse consumidor, ou não consumidor no caso, para entender qual que é a postura, ou por que isso foi dito, ou por que isso aconteceu, para que a empresa também possa tomar uma posição, né? Possa tomar uma atitude diante do que foi dito. Professor Rosa, a gente viu aí alguns pontos da reportagem, são coisas que a gente já abordou aqui durante o programa, mas especificamente nessa matéria a gente vê que as empresas também têm que estar preparadas para saber lidar com os haters, né? Logicamente, o impacto pessoal às vezes é muito mais forte do que empresarial, mas a gente já viu casos aqui no nosso país, na nossa região, de empresas que foram completamente destruídas, né, pelos comentários nas redes sociais. De que forma que as empresas têm que estar preparadas? Assim como o nosso entrevistado falou, é legal nesses casos, tentar manter um contato com essa pessoa, respondê-la de alguma forma? Acho que são duas questões quando a gente fala do mundo corporativo. Uma é a imagem da empresa diante da audiência toda, não só consumidora dela, mas diante de toda a sociedade. Então tem um ponto que é a imagem que esta empresa vai ter, que uma corporação tem diante da sociedade. E esse posicionamento desta imagem, a construção desta imagem, ela vai passar no ambiente virtual por reações que são cada vez mais como se eu, consumidor comum, internauta comum, pudesse conversar com uma empresa, com uma marca. Então, num nível de igualdade em que eu me permito, digamos, atacar até uma empresa como se fosse uma pessoa. Então, o ambiente virtual igualou, inclusive, estas situações. Por isso que cada vez mais proliferam mesmo agências que cuidam da imagem das grandes corporações, até de médio porte, cada vez mais empresas de todo porte passam a ter uma preocupação com a sua imagem no mundo virtual. E a pronta resposta é muito necessária. A pronta resposta é decisiva neste ambiente, né? Não adianta apagar as mensagens. Muitas vezes apagar as mensagens vai gerar uma onda maior ainda, envolver mais pessoas que nem estavam tão envolvidas naquilo. Então, responder tem sido a saída mais comum e mais eficaz. O ponto 2 é o colaborador, é o funcionário desta empresa. Muitas empresas têm adotado códigos de conduta para o seu funcionário, não só para preservar o funcionário, como preservar a marca também, a empresa também, numa situação em que o indivíduo vinculado a uma marca possa macular não só a sua própria carreira, como também a empresa em que ele atua. Por isso que as empresas têm se preocupado cada vez mais com esses dois universos. No caso do ponto de vista individual, vamos chamar assim, do cara que trabalha ali, ele precisa estar muito atento ao seguinte: tem um grupo, é uma empresa, na verdade é uma plataforma de contratação americana chamada JobVit. Eles fazem pesquisas anuais relacionadas a como contratar pessoas. Cada vez mais a contratação se dá também no campo virtual. Então a análise do que a gente posta é feita numa contratação. Isso é importante também. A gente, ao postar qualquer coisa, qualquer comentário, começa a criar um currículo vivo e totalmente aberto. E negativo e também, muitas vezes casos. negativo, muitas vezes negativo, porque todos os comentários de ódio, todos os comentários radicalizados, corporações já enxergam isso de uma maneira em que esta pessoa não seria tão adequada dentro de um quadro, por exemplo. Então a gente começou a construir currículos vivos, digamos assim. O ambiente corporativo, eu acho que é em que essa discussão precisa ainda de muito mergulho, porque ela tem provocado efeitos que maculam a carreira de alguém, e aí a pessoa fica inviabilizada no mercado, né? Bom, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, professora, no comecinho do programa a gente começou a discutir qual seria a solução, então, para esse problema. Falamos um pouquinho da postura que cada um tem que adotar em situações como essa, mas a gente está caminhando para uma solução? Ou o discurso do ódio, da intolerância, tende aí a crescer devido a esse ambiente virtual que proporciona? Eu acho que nós estamos caminhando para uma solução, sim. Nesse vídeo que a gente viu agora, o trabalho, né, no TCC, no rapaz, era sobre dois temas que são extremamente polêmicos na sociedade, que é religiosidade, né, e homofobia. Bom, é claro que por serem temas polêmicos, por existir, né, manifestações, não precisam ser nem virtuais,
muitas vezes são reais, né? Na sociedade, isso se refletiu lá. O que é feito hoje para isso? Então, existe uma repressão social sobre isso, não é? Existem até normas hoje no Ministério, tudo isso, para que a gente obedeça. Então, há uma reação. A reação não corresponde à velocidade da internet. Eu acho que aí nós temos uma coisa, né, descompassada. A internet é muito mais rápida do que a resposta, né? É imediato. A reação da sociedade, ou a reação das agências legisladoras, ou a reação é lenta. Então, nós temos um descompasso, mas há uma reação. E, particularmente falando, o que a gente pode tentar adotar como postura para não ser impactado pelo hater e também não ser contaminado por esse ambiente, professora? Pessoalmente, eu acho que as pessoas têm que ser seguras mais. Então, falando do ponto de vista psicológico, né? Uma pessoa mais firme, mais segura, mais dona de si, mais vivendo em paz com as suas escolhas, ela não vai responder emocionalmente. Ela vai responder racionalmente. E racionalmente ela sabe que ela não deve responder. Então, eu acho que nós, né, e a comunicação pode ajudar nesse sentido, né, das pessoas não se importarem tanto. As pessoas que são atingidas, em geral, são as pessoas mais desprotegidas. Né? Quando a gente pega uma criança que está sofrendo bullying na escola, por exemplo, um adolescente que está sofrendo bullying virtual, nós fizemos um estudo sobre isso, um ano retrasado. Está sofrendo. Qual é o mecanismo de proteção desse adolescente? É ele mesmo. É ele que tem que desenvolver uma capacidade, um repertório, para não deixar que isso o contamine. Não tem outro jeito. A mãe vai proibir dele entrar na internet? Não vai conseguir. Né? Os que querem agredi-lo vão parar de mandar mensagem? Também não vai conseguir. Ele que tem que ser preparado para isso. Então, eu acho assim, o nosso desenvolvimento das pessoas que é importante, para que elas realmente, elas sejam a barreira, que até a gente ter barreiras, nós vamos levar muitos anos. Professora Diana, professor Rossi, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui. Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao programa. Um prazer todo meu. Obrigada pela oportunidade. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube e também no portal da PUC Campinas nos endereços que aparecem aqui na tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!